Bibotalk e a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTcast ABC2. Muito bem. Começa mais um BTcast ABC2. Olha, o último do ano, o de número 36. Eu sou o Rodrigo Bibo e, olha, nunca acharam a Arca de Noé, te enganaram com aquele videozinho na igreja. Prazer, pessoal. Eu sou o Thiago Garros e fraude na ciência é errado. E fraude na fé, além de errado, é pecado. Eita, pegou pesado, hein? Olha aí. Ai. Eu sou o Rodrigo Henrique e o ser humano não coexistiu com os dinossauros. Caraca, como assim, mano? Tu não assistiu Croods? Aí é sacanagem. Steven Spielberg discorda de você, hein? Michael Crichton discorda de você. E alguns criacionistas também. Gente, estamos aqui para falarmos sobre fraudes na ciência e fraudes na fé. Um episódio muito bacana que nasceu lá no Retiro de Ciência e Fé do Teolab, que aconteceu em Gramado, que inclusive você ouviu as perguntas e respostas no BTcast ABC2 do mês passado. Aliás, se você não ouviu o BTcast ABC2 do mês passado, perguntas difíceis e respostas sinceras, alguma coisa assim, é o BTcast ABC2 035. Ouça, porque Thiago Garros, Gustavo Assi e Marcelo Cabral dão um show de simpatia e conhecimento e paciência, tá? Respondendo as perguntas da galera. E lá conheci não, né? Eu já tinha gravado com o Rodrigo aqui sobre dinossauros. Ele estava com uma exposição muito bacana lá no Retiro do Teolab e a gente falando sobre fraude na ciência, que resultou também em fraude na fé. Eu falei, cara, precisamos gravar sobre isso. A ABC2 topou o desafio e a gente tá aqui para falar um pouquinho sobre essas fraudes na ciência que acabaram gerando fraudes nas pregações, palestras e, consequentemente, na nossa fé. Então, fica com a gente. Mas antes, os recados da ABC2. Ei, Bibo, já é dezembro e um novo ano tá chegando. Nossa gratidão a você e toda a equipe do Bibotalk por caminhar conosco. Muito obrigada a você também que nos ouve, nos segue, ora por nós e contribui para esta missão de gerar crescimento, beleza e amor ao conhecermos e nos encantarmos cada dia mais com Deus, a sua criação e o seu propósito. Somos gratos. Hoje, eu quero lembrar vocês da pós-graduação oferecida pela Academia ABC2, que começa uma nova turma em 2022. Prepare-se! Você já pensou em se tornar um especialista em fé, ciência e cultura? Está na hora de você fazer uma pós-graduação como você nunca imaginou. A DCH é muito mais do que informação, é uma verdadeira formação. É uma proposta única de aprender a ler a realidade através do entrelaçamento virtuoso entre ciência, filosofia e teologia a partir de uma perspectiva cristã. O curso de pós-graduação apresenta uma abordagem inovadora sobre aquela complexa relação entre os campos científico e da fé cristã. Contribuir com o desenvolvimento frutífero, prático, aplicável em seu cotidiano e carreira é um dos muitos benefícios deste curso. Esta pós é um curso reconhecido pelo MEC de 18 meses, oferecido pela Faculdade Cidade Viva em parceria com a Academia ABC2. As aulas da nova turma começarão em março de 2022 e as inscrições estarão abertas a partir do dia 15 de dezembro. Acesse nosso site e conheça a grade curricular e os professores. São várias as disciplinas, excelentes professores que dialogam com a melhor bibliografia disponível em todos os tempos, abrangendo todos os tópicos fundamentais nesta área. Desenvolva as virtudes que irão te capacitar a viver sua vocação e a impactar o mundo. Pensa comigo, não dá para esperar. Venha fazer parte dessa jornada. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente em nossas redes sociais. Vamos lá então, Rodrigo e Thiago, o Rodrigo já é conhecido aqui, o Thiago também. Pra quem não ouviu o Rodrigo, ele gravou um sobre dinossauros, foi muito legal, com o Pirula inclusive, foi um baita episódio. O Rodrigo é envolvido com o Ministério Paleontos, ele fala um pouquinho mais disso no final. Mas galera, vamos lá, o título ele é meio perigoso, fraudes na ciência e fraudes na fé. Eu queria que vocês já explicassem um pouco pra nossa audiência o que a gente quer dizer com fraudes na ciência, até pra gente, a gente vive um tempo muito delicado da ciência no país, no mundo, por assim dizer, a galera questionando
questionando a ciência, a galera jogando aí, ó, isso aí é a ciência de vocês aí e tal. Então vamos tentar explicar o que a gente quer dizer, né? Vamos já colocar os termos na mesa. O que nós queremos dizer com fraudes na ciência e fraudes na fé? Beleza, Bibo. Acho bem importante a gente começar falando disso, porque pra galera entender qual é o assunto que nós vamos falar aqui. O que nós estamos querendo dizer, né? Com esse papo de fraudes na ciência e fraudes na fé. O que a gente tá querendo dizer é aquelas velhas histórias que a gente ouve falar por aí de cientistas que muitas vezes forjaram coisas pra provar um ponto, pra ganhar fama, pra ser conhecido, enfim, por diversas razões. Nós podemos falar disso, vamos falar de vários exemplos disso. Mas nós também estamos falando daqueles assuntos que nós crentes gostamos muito, que são aquelas coisas em que a gente busca na ciência, muitas vezes, fatos e descobertas científicas que vão dar um consolo e uma confirmação para a nossa fé, né? Isso é muito comum no nosso meio evangélico, esse tipo de fato e coisa que se relaciona com a ciência, né? Coisas que circulam por aí e que as pessoas espalham e que geram uma certa sensação de legitimidade, de nós estávamos certos, o evangelho é verdade e coisas desse tipo. Então, nós vamos falar de alguns casos clássicos e o Rodrigo é um grande conhecedor desses casos, mas eu quero mencionar, por exemplo, só para dar um exemplo que eu acho que nós não vamos falar depois, porque inclusive nós vamos falar depois do e-book do Rodrigo sobre isso, né? Mas o fato é que, lembra daquela história que o pessoal mais velho vai certamente lembrar da época dos e-mails e até dos PowerPoint que circulavam de que um cientista da NASA estava calculando a posição das constelações, das estrelas, para calcular a idade. Aí tem várias variações, depende do e-mail que tu recebia, mas aí ele olhando as constelações e olhando nos supercomputadores da NASA, parece que o cálculo não fechava e faltava algumas horas, né? Um dia e não sei quantas horas. E aí o cientista da NASA se lembrou de quando ele era criança e frequentava as aulas da escola bíblica, e ele se lembrou do dia que Josué, e Deus parou o sol na história de Josué. O dia que a terra parou. Exatamente. E aí, puxa vida, e aquilo ali... E aí tem uma versão que eu recebi que diz assim, mas ainda assim a conta não fechava. E aí ele se lembrou de uma outra aula na EBD, do relógio de Acás que andou para trás, não sei o que lá. Né? E aí a conta fechou. Ou seja, a NASA confirmou o relato bíblico de que da idade, dos cálculos dos supercomputadores da NASA. Isso circulou, mas eu ouvi de púlpito isso, mas inúmeras vezes. O problema é que essa história é fake news. Ela é mentira. Ela nunca aconteceu. Ô, Thiago, mas peraí. Essa tua história aí é somente... É uma fake news mesmo. Porque não teve nada na ciência que apontasse pra isso, certo? Isso é uma fake news de igreja mesmo. Tipo aquela história da águia que a galera conta, da renovação da águia, que vai lá, que se isola, que quebra o bico. Essa vocês já ouviram também, né? E ela arranca as penas e voa em direção ao sol. São fake news da igreja. Mas aqui o que a gente vai contar, Thiago, é um pouco diferente, né? Porque são fake news na ciência mesmo, de cientistas, de grupos de cientistas que forjaram coisas para poder defender em determinado ponto, e muitas vezes essas forjas, não sei se é assim que se fala, mas essas fake news foram usadas, né, essas fraudes foram usadas por religiosos para afirmar algum ponto. Então é um pouco diferente do que tu falou, né? É um pouco diferente, mas por que eu ilustrei isso? Porque é um exemplo de uma narrativa que busca confirmar a Bíblia, ou busca confirmar uma impressão sobre a Bíblia. Nesse sentido que eu tô querendo dizer. Então nós vamos falar de algumas, e é nesse sentido que nós estamos falando de fraudes na fé, de usar às vezes elementos científicos, seja uma fake news como essa, uma narrativa. Aliás, só para completar a história, essa história aí do dia de José, ele circula antes de existir a NASA, só para vocês terem uma ideia. A gente tem registro disso em publicações cristãs desde o século XIX, de que, enfim, coisas parecidas com essa história. Astrônomos que fizeram contas e tal,
loucura, Aí depois que criaram a NASA, aí virou a NASA, entendeu? Então, assim, sem dúvida, são histórias diferentes, mas esse é o ponto, é usar coisas da ciência, sejam fatos da ciência, descobertas e tal, para reforçar narrativas da fé. E claro, e aí nós vamos falar também de coisas que a ciência fez, né, cientistas não cristãos e tal, para tentar, enfim, ser famoso por diversas razões, para tentar forjar uma narrativa científica e que no final das contas era tudo mentira, certo? Legal. Rodrigo, se tu não quiser complementar algo que o Thiago acabou de dizer, a gente poderia ir pro primeiro caso pra galera entender realmente o que a gente tá querendo dizer aqui com esse podcast, e aí você já poderia trazer o primeiro caso, mas fique à vontade pra complementar a fala do Thiago, caso queira. Eu queria complementar que é importante destacar que muitas pessoas apontam um dedo falando assim que isso é uma prova de que a ciência não funciona, os cientistas são todos maus, não sei o quê, mas na verdade isso é uma prova de que a ciência realmente funciona, porque a ciência realmente ela mesma vai acabar descobrindo os erros como sendo próprios erros, basicamente. A gente pode dizer que, como eu ilustrei até no e-book, né, esse caso das fraudes da ciência e da fé é como fazer um bolo, né, uma receita de bolo. A receita do bolo é o método científico e o bolo é o produto, né, da pesquisa científica. Então, se você pega ali e segue a receita errada de propósito pra sacanear a pessoa que vai provar o bolo, né, você tá fraudando ali e o bolo vai sair com gosto diferente. Mas você pode errar ingredientes sem querer, certo? Aí o bolo sai diferente, beleza, mas teve intenção? Não. Então teve alguns casos também que a gente vai ver que não teve intenção da pessoa, ela não teve a intenção de fraudar o resultado, algo assim, deu o resultado errado, né? E aí teve os casos de ter dado errado, mas na verdade tem um pouco de fundo de verdade também, que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também, é bem interessante, é bem maluco. E tem o caso também que aí entra bem nessa parte aí que o Thiago ilustrou, que, fazendo a analogia do bolo, né? O bolo é feito bonitinho, direitinho, é um bolo doce, mas a pessoa, ela prova o bolo, fala que é salgado, tem que ser salgado, acabou. Então, às vezes, assim, alguma coisa ali sabe que é fraude, que é farsa, que não é verdade. Mas aquilo ali vai, assim, tão assim de acordo com o que a pessoa quer, com a crença da pessoa, com o que a pessoa acredita, que ela absorve aquilo ali. É exatamente o que acontece com a aceitação, por exemplo, desse caso aí do cálculo do Josué. Né? As pessoas, elas falam assim, isso aqui comprova a Bíblia, então eu vou acreditar nisso, né? Peraí, vamos ver direitinho as coisas, né? Assim, basicamente isso, só queria só fazer essa observação. Boa observação. Vamos lá então para o primeiro caso de uma fraude na ciência e que de alguma forma é usado por religiosos para argumentar alguma coisa em favor da Bíblia ou contra a ciência. Enfim, qual é o primeiro caso que a gente tem aí na mesa, Rodrigo? O mais famoso, né, ele é muito citado por aí, é o caso do Homem de Piltdown, né? Eu já vou jogar já a real que é. O cara pegou um crânio de ser humano e juntou com ossos de orangotango, mandíbula de orangotango, e pincelou isso como sendo ali um ancestral humano que comprovaria que a origem do homem não ocorreu na África, mas sim na Inglaterra, né? E era uma fraude, claro. Essa fraude foi aceita, pasme, por 40 anos. 40 anos as pessoas falaram isso aqui é verdade. Tá, ô Rodrigo, vamos tentar imaginar aqui, e o Thiago também ajuda aí. Então quer dizer que um grupo de cientistas ingleses, não querendo que a origem do ser humano estivesse no continente africano, lá na África, porque afinal tem um racismo ali, enfim. Então não, a origem do homem não pode ser lá onde tem os negros. A origem do homem tem que ser algo nobre aqui na Inglaterra. Então esse grupo de cientistas, ou um cara só, não sei quem foi o doido, faz aí uma colagem de ossos de orangotango com seres humanos, dá uma envelhecida lá, pega um tutorial no YouTube, mentira, nem sei que ano foi isso daí, mas pega lá um tutorial, vê como é que faz, e como é que a ciência aceita isso, tipo, ok, gente, temos uma descoberta aqui, como é que se dá esse processo de uma parada fake enganar aí a ciência por 40 anos? Esse caso famoso que o Rodrigo está citando, chamado Homem de Piltdown, né, como ele falou. Você pode dar um Google e vai estar no e-book. Aliás, nós nem introduzimos o e-book do Rodrigo, né, Bibo? Não, a gente ia deixar pro final, mas galera, tudo que nós falarmos aqui e muito mais, vai ter um e-book gratuito para você baixar aqui na descrição deste BTcast ABC2 036 no site bibotalk.com, tá bom? Então vai ter tudo descrito lá com ilustrações
informações do próprio Rodrigo, bem bacana. Então vai ter esses casos que nós mencionarmos aqui e outros que nós não mencionaremos. Segue lá, Thiago. Então, o próprio Rodrigo vai explicar direitinho no e-book que nós estamos falando de uma época, no início ali do século XX, não, século XIX ainda, né, Rodrigo? Homem de Piltdown. Isso, 19. No século XIX, muito mais antigo. Em que a ciência ainda estava começando a descobrir os fósseis dos chamados hominídeos, que hoje em dia a gente chama de hominíneos, na verdade. Então ainda existia na cabeça do povo aquela ideia que hoje já é amplamente rejeitada do tal do elo perdido. Hoje a gente sabe que não existe um elo perdido, isso é um termo errôneo na ciência, né? A gente pode explicar isso em outro momento. Mas ainda existia essa ideia de encontrar um fóssil que seria o link entre o homem e o chimpanzé e tal. Hoje a gente sabe que a árvore genealógica do ser humano é muito mais complexa e não é um elo perdido. Mas naquela época ainda se falava nessa história do elo perdido. Então o cara, né, um cara que se acredita ser o responsável, ele foi lá e realmente fez isso que o Rodrigo explicou. Ele forjou e foi uma fraude muito bem feita, e o Rodrigo bem apontou que ela foi aceita por longas décadas, por 40 anos, né? O que começou a colocar em xeque? Novas descobertas. Foram se descobrindo mais e mais coisas. Se corroborou a hipótese de que a origem do ser humano era mesmo na África e não na Europa, que o ser humano foi para a Europa muito depois, né, de ter surgido na África, né? Exatamente. E a aceitação ocorreu justamente porque o Bibo comentou aí. A ideia do ser humano surgir na Inglaterra e não na África era muito bem vista para o povo europeu, né? É aquela questão assim de origem nobre, então por isso foi aceito sem muita reclamação. Ainda não tinha muitos fósseis de hominídeos, mas como o Thiago bem lembrou, novas descobertas acabaram prejudicando. E olha só quem entrou na jogada que prejudicou aí a continuidade dessa fraude, né? O Australopithecus, que é a chamada Lucy, né? O Australopithecus foi o causador da discórdia. Por quê? Vou explicar. Primeiramente, ele é africano, né? Então apontaria originar. Só que os crânios o crânio do homem de Piltdown, ele apresentava ali, teoricamente, um crânio com uma caixa craniana semelhante à nossa, mas com dentes de antropóide, orangotango. Né? Já o Australopithecus mostrava o contrário. Você tem uma caixa craniana menor, mas dentes mais próximos dos nossos. Então, a coisa não batia. Um estava certo, outro estava errado, né? Então, aí, 40 anos depois, o crânio foi submetido a testes com flúor e descobriram a datação dele, que é recente. E ele era um crânio envelhecido artificialmente, né? Mas eu acho muito importante enfatizar nessa história, Bibo e Rodrigo, aquilo que tu enfatizou antes. O homem de Piltdown, ele é frequentemente utilizado daí por pessoas que negam a evolução como, então, olha só, lembra aquela história do homem de Piltdown que foi descoberto que foi uma fraude? Então a gente não pode acreditar em nenhuma descoberta sobre crânios de hominídeos e tal, né? Queridos, é exatamente o contrário. Por causa do homem de Piltdown, a ciência e a comunidade científica ficou muito mais criteriosa para aceitar uma descoberta de um crânio novo e de um esqueleto novo. Então hoje, porque a gente conhece esse exemplo do passado, a ciência é extremamente rigorosa com as novas descobertas. Tanto é que tem um fato interessante que quem não é cientista muitas vezes não sabe. É o seguinte, quando tu vê no Jornal Nacional descoberto crânio, não sei, ou qualquer fóssil, qualquer coisa, tu vê no Jornal Nacional, essa descoberta, ela foi feita 5 anos atrás. E ela já passou por análise, até chegar no Jornal Nacional, é que rolou muita água. E isso eu posso te dizer porque eu já estive presente em extração de fósseis aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que depois, 3 anos depois, saiu no noticiário, entendeu? Ou seja, a gente é muito criterioso hoje, a ciência. Então essas fraudes, elas serviram e servem até hoje para melhorar os métodos, ou seja, é mais uma coisa que mostra, que dá confiabilidade para os métodos científicos. Isso quer dizer que fraudes não acontecem? De maneira nenhuma. Acontecem, e talvez lá no final nós vamos falar de uma fraude agora, contemporânea, né, na ciência, que não tem a ver com isso, com evolução, nada, mas que é uma fraude na ciência. Mas hoje a gente tem métodos muito mais, né, criteriosos para descobrir essas fraudes. Né? Sim, exatamente. Aliás, só complementando, né, o fato das descobertas acontecerem muito antes de saírem na mídia, aconteceu isso há um tempo atrás. Eu fiquei sabendo da descoberta de um tipo de dinossauro no Chile, que seria o primeiro tipo dele na América do Sul, e foi publicada um mês depois na mídia, né, mas já sabia um mês antes da descoberta. Isso acontece muito, anos antes. Né? E só complementando um detalhe sobre a questão do homem de Piltdown, é que
porque, assim, a identidade da pessoa que fez a fraude, assim, a gente especula-se, é muito provável que seja o Charles Dawson. Não confunda com o Charles Darwin, tá? Até o nome é próximo, né? Exatamente. Eu já vi gente confundindo já, porque Charles Darwin fez a fraude, já vi isso já. Mas assim, mas ainda pode ser que ele tenha agido em conjunto, não ter sido apenas ele. Até o jesuíta Teilhard de Chardin já foi cogitado como participante da fraude do Piltdown. Até o autor do Sherlock Holmes, tu tá dizendo aqui no teu texto. Até o autor do Sherlock Holmes. É bem interessante essa história, e realmente ela é aquilo que o Rodrigo falou, ela é uma fraude deliberada, o cara fez por um motivo ideológico, político e para ganhar fama, né? Então ela é realmente uma fraude clássica, o Homem de Piltdown. Mas não é uma prova contra a evolução, é importante deixar bem claro isso. Exato. E aí a gente trouxe esse caso, só reforçando o que vocês já falaram, porque alguns religiosos, no afã de querer atacar a teoria da evolução, usam esse caso para dizer, viu, está vendo? A teoria da evolução, a ciência se contradiz, não dá pra gente acreditar nesses achados. Bem, ficou bem esclarecido, gente, tem bastante detalhe no e-book que gratuitamente está sendo dado para vocês aí, um oferecimento do Paleontos, tá bom? Que é organizado aí pelo Rodrigo. Vamos lá, gente, qual é a próxima fraude aí na ciência que foi usada por religiosos? Bom, agora vamos entrar num outro ponto aqui, que eu comento no livro, quando o caso é interessante, porque aí, no caso, teve um procedimento correto, houve uma pesquisa correta, bonitinho, só que aí os religiosos vão falar que é fraude. Por quê? Eita. Porque não se encaixa, é exatamente o contrário, virou a chave, não se encaixa com conceitos, com ideologia, ou entra em conflito com uma visão teológica, né? E eu vou citar aqui o Tiktaalik. O Tiktaalik, nome estranho esse. Tiktaalik, ele é um... Não é TikTok, ele é um só peixe... Não é TikTok. Não é TikTok. O Tiktaalik é basicamente uma espécie de peixe que gerou muita polêmica. Resumindo, basicamente, os cientistas que fizeram a descoberta, eles pensaram, bom, se a gente tem peixes fósseis numa determinada camada, peixes pulmonados, em outra camada de rocha a gente tem anfíbios, então talvez se a gente for no meio ali na camada de rocha, com sorte a gente consegue encontrar uma forma transicional, né? Não vou usar o termo elo perdido aqui, como o Thiago falou, não é um termo mais usual hoje em dia, mas uma forma intermediária entre os dois. E acharam o bendito do bicho que tem exatamente as características transicionais entre peixes pulmonados e animais de 4 patas, tetrápodes, né? Só que quando ele foi descoberto, o pessoal, assim, da ala criacionista começou a acusar de ser, na verdade, uma fraude, uma pesquisa mal feita, falando que ele, na verdade, era um peixe bagre, era um tipo de bagre, e que tinha poucos ossos, e uma prova disso é que não tinha encontrado o quadril dele. Porque peixe não tem quadril, né? E tetrápode tem. E esse fóssil não tem quadril, então como você vai me falar que ele é um transicional, né? E começou esses ataques e tal, né? Até que o pessoal ficou caladinho, quietinho, porque encontraram mais fóssil do Tiktaalik com quadril. Só que ninguém mais comentou a respeito. Vamos colocar debaixo do tapete. Isso acontece muito. E mais, você vê que é o contrário, na verdade. Uma pesquisa feita, correta, e foi tratada como fraude. Esse é um dos fósseis mais importantes aí dos últimos 30 anos, assim. É uma descoberta relativamente recente, né? Beleza, esse caso do TikTok aí foi acharam uma conclusão, né? A pesquisa foi bem feita, mas algumas pessoas ficaram atribuindo fraude à pesquisa, mas a pesquisa foi bem feita e tal, tudo certo. Depois acharam o fóssil com quadril, e aí a galera não falou mais nada e tal. Mas, ou seja, uma pesquisa bem feita, que a galera tentou descredibilizar aí ao longo da história da pesquisa e por aí vai. A gente tem, então, agora uma pesquisa que foi meio que mal feita, mas sem intenção de enganar. A gente tem Piltdown lá, que eu não sei como é, que foi fraude. Foi uma pesquisa feita para querer enganar. A gente teve agora aqui o caso do TikTok, que foi uma pesquisa feita boa, mas que tentaram enganar o resultado, tipo, não é bem isso e tal, tentaram descredibilizar. E a gente tem uma pesquisa científica em que os cientistas meio que, sem querer, sem a intenção de manipular, acabaram manipulando a pesquisa e levando a um resultado enganoso? Sim, temos sim. É um caso muito engraçado, aliás, que é o do homem de Nebraska, não Nevasca, tá? O homem de Nebraska. O que acontece? Os caras encontraram ali alguns dentes na região de Nebraska mesmo, e aí atribuíram ele como se não evidência de antropóides, ou seja, o grupo que pertence aos chimpanzés, gorilas, a nossa espécie, aliás, a primeira evidência desses animais aqui
América do Norte, né? E aí começaram a divulgar isso como um acidente, olha só, aqui. Aí até uma revista científica, não científica, na verdade, uma revista mais de cunho popular, mais ou menos igual, super interessante hoje em dia. Ela publicou a descoberta, né? Anunciou a descoberta e fizeram uma ilustração de uma família de homens pré-históricos e tal. Olha só, isso aí ficou muito famoso, aliás, né? Aí, beleza, então, essa descoberta foi indo e tal. Aí depois foram lá, escavaram mais um pouquinho o local onde tinha o dente, né? Encontraram o dono do dente, encontraram os outros ossos. E era de um porco pré-histórico. Caraca. Não era humano, né? Não era humano. Tá. E isso aí foi usado em alguma forma pelos evangélicos, pela fé ou não? Em que sentido foi usado? Então, eles usam isso como uma prova de que as pesquisas dos cientistas em torno dos fósseis não são confiáveis, de que eles forçam os dados para se encaixar nos seus conceitos. Sendo que, na verdade, gente, na paleontologia, esse tipo de coisa é muito comum. O primeiro dinossauro que foi encontrado, pegaram a unha dele e acharam que era um chifre, né? E a questão assim, esses erros é muito comum isso na paleontologia, né? São coisas que a gente acaba errando e a ciência vai mostrando. O método científico permite que a gente faça essas correções. E aí, com novas descobertas, são feitos ajustes. É simples assim. E de novo é um caso daqueles que eu disse, né? Que a própria ciência foi quem descobriu o erro, né? Então, ao contrário do que as pessoas dizem que isso descredibiliza a ciência, pelo contrário, a própria ciência, ela tem método para dizer, não, peraí, isso aí tá errado. Isso é uma coisa que também acontece muito nas discussões no meio evangélico, é a galera achar que as coisas são feitas tudo assim, a la louca. Os caras acham um dente e já saem dizendo que é não sei o quê. É por causa desses exemplos aí, que hoje, quando tu acha um dente, tu vai ver muito mais cuidado e anatomia comparativa, não sei o que, e achar um monte de outras coisas, para alguém realmente afirmar, não, olha, há indícios de que isso é espécie tal, né? Justamente por causa dessas escorregadas do passado, né? Então, hoje em dia, através da anatomia comparada, a gente consegue ter muito mais certeza a respeito das descobertas, e quando não se tem certeza, os bons estudos, nos bons periódicos, eles vão dizer, olha, isso aqui a gente realmente não sabe o que é, a gente não, né? Isso acontece também, a gente descobre coisas que a gente não sabe direito onde encaixar. Ou seja, a ciência hoje, né, até devido às comunicações, a gente experimentou isso com o coronavírus, graças à comunicação entre as várias redes, né, os vários ministérios da saúde, as várias equipes científicas, você tem mais informação sendo trocada, você consegue averiguar, as pesquisas são mais revisadas por mais pares, por assim dizer. Então, hoje em dia, uma fraude na ciência, ela é muito mais difícil de acontecer, ainda que aconteça. A gente até vai falar uma no final, que não tem a ver com a fé propriamente dita, mas a gente, em pleno século XXI, vivenciou uma fraude na ciência que ganhou repercussão grandíssima no mundo, principalmente no Brasil, mas fica até o final para descobrir qual foi essa fraude aí que aconteceu na ciência. Na verdade, falar fraude na ciência é meio complicado, né? Fraude que alguns cientistas fazem, né? Porque a ciência não é uma pessoa, né? Isso a gente já deixou bem claro aqui em vários BTcasts da ABC2. A ciência não é a Universidade de Oxford, a ciência não é a Universidade de Nova York, a ciência não é a USP, entendeu? Não, é uma soma de muitas coisas, né? De muitas evidências, é um conjunto, né? De provas, enfim. Não é um empreendimento, né? A ciência um empreendimento humano, né? Uma coisa, Bibo, o empreendimento humano, né? Exato. Uma coisa que eu acho importante pegar o gancho dessa tua fala, Bibo, é o seguinte, às vezes as pessoas, elas esquecem de uma questão que é muito importante no nosso mundo atual e que também aparece na ciência, é a questão da competição. O que o cientista mais quer é desbancar a descoberta do outro. Porque se o desbancamento da descoberta, a teoria do outro, vamos dizer assim, for bem feito, o cara ganha Nobel. O cara sai na capa da Nature, da Science, né? Então, na verdade, muitas vezes o cristão, ele tem dificuldade de entender e acha que a ciência é uma grande conspiração contra a fé, mas ele esquece de que, na verdade, a ciência é um troço altamente competitivo e que é um querendo desbancar o outro por fama e dinheiro para fazer mais ciência e mais grants que o cara vai ganhar para sua pesquisa e melhores posições de trabalho em grandes universidades. E é um negócio, é um business
business competitivo. Então, na verdade, isso é um mecanismo da ciência que, na verdade, nos deveria dar um pouco mais até de confiança. Porque, olha, os melhores especialistas estão ali tentando desbancar uns aos outros, né? Eu diria assim que o camarada que descobrir, assim, tipo, comprovadamente, cientificamente, por acaso, que a teoria da evolução tá errada, ele tá feito na vida. Ele tá feito na vida. Se ele fazer uma descoberta científica que mostre por A mais B, não, é isso aqui mesmo, acabou. Ele tá feito na vida. Vai ganhar o Nobel. Vai ganhar o Nobel. Eu acho que é isso, né? Cara, isso tá bem claro nos BTcasts da BC2, galera. Por favor, se esse é o primeiro BTcast da BC2 que você ouve, seja muito bem-vindo. A BC2 tem o BTcast aqui em bibotalk.com. São mais de 35 episódios, mas a própria BC2 produz também os seus podcasts, então tem vários outros temas lá, tem uma riqueza enorme. E, gente, a ciência não é uma entidade, sabe? Não é um ser maligno numa capa preta que quer acabar com a fé. Essa imagem da ciência como inimiga da fé não existe, galera. Milhares de cientistas são cristãos, devotos a Jesus, acreditam na Bíblia como palavra de Deus, então a gente precisa, desmistificar um pouco isso. Galera, eu queria entrar aqui naqueles casos que talvez a gente já viu na igreja, sabe? Acho que é legal a gente explicar que são fraudes na fé mesmo, que tem cara, né, de ciência, como por exemplo que o Thiago Garros trouxe no início da nossa conversa, da galera que forja, que a NASA disse aquilo. Eu já tive um pregador aqui, que rodou bastante o sul do Brasil, ele dizia que era um cientista da NASA, cara, era impressionante, assim. Não quero falar o nome dele aqui, mas ele é bem conhecido no sul, né, como era o cientista da NASA e tal. Ele foi, graças a Deus, ele foi descoberto, até porque começaram a investigar, porque a vida do cara era fantástica, o cara era cientista da NASA, ele criou um óleo da NASA, sabe, com base em Êxodo, ele contava umas histórias muito legais, e parecia tão incrível que, não pode ser mentira, né, que esse cara tá contando, porque ele parecia ser um homem de Deus, né, então ele contava muitas histórias, que Deus deu uma receita de um óleo utilizado em perfurações pela NASA, e Deus deu a receita desse óleo a partir do óleo do sumo sacerdote. Mano, o cara falava isso pra uma igreja de 2.000 pessoas, assim, entendeu? Era impressionante, assim, impressionante. Hoje em dia ele parou com essa coisa, porque ele foi descoberto, aí ele ataca agora de profeta, assim, né? Atua numa cidadezinha aqui de Santa Catarina, já não tem mais tanta relevância. Mas, enfim, e o cara era uma fraude em vários aspectos, né? Dizia que o dinheiro era pra missão, mas investia na própria casa dele, enfim, tem umas coisas bem complicadas financeiramente aí. Mas o fato é que nós já ouvimos histórias assim, né? De crente que diz que ele inventou um óleo lá pra NASA, cientistas que escavaram um buraco e ouviram o som do inferno. Quem nunca ouviu essa? Essa é maravilhosa, o som do inferno. Mas tem algumas que, parecem mesmo, né? Rodrigo, eu queria que a gente começasse com essa da Arca de Noé aí, porque essa você já viu até em telão aí na igreja, o cara passando, porque, tem imagens, né, mano? Como é que você vai falar contra imagens? Acharam a Arca de Noé, sim ou não? Então, eu gostaria muito de chegar e falar assim, olha, encontraram tal, mas não. Pelo menos não ainda. Não ainda não, Rodrigo. Como assim não ainda, Rodrigo? Tu tem uma esperança que vão achar? Nem existiu essa arca de direito, para. A arca é de madeira, cara. Ela deve ter se decomposto, né? Pela lógica, ela se decompõe, né? É verdade. Mas, enfim, até abrindo parênteses, é muito interessante que aconteceu, quando eu estava lá, aconteceu há um tempo atrás na minha igreja, um bom tempo já, o pastor, ele trouxe uma série de palestras falando sobre que ciências provam a Bíblia. É o contrário, na verdade. Aí a ciência, na verdade, está comprovando a Bíblia, né? Totalmente oposto aí. No caso, a ciência, ela é aliada da Bíblia, né? Ele mostrou dessa maneira. E é mesmo, né? Só que da forma que ele apresentou, é o problema. Ele mostrou um telão lá, os caras dentro da arca, fazendo uma pesquisa ali e tal, olha só, encontrar madeira, o cara batendo na madeira, caramba, nossa, encontraram a Arca de Noé. E, galera, na verdade isso é uma farsa perpetrada pelo Ron Yacht, né? E ele montou toda uma estrutura do Mar Negro, nem foi no Monte Ararat, do Mar Negro, gravou tudo mais foi passado aí com uma fake news, basicamente, né? De que foram encontrados a arca. E esse cara também foi o mesmo cara que criou a fraude aí, de que encontraram rodas, carruagens egípcias no Mar Vermelho. Peraí, Rodrigo, peraí. Tá me dizendo que um camarada que estudou cinema, provavelmente, porque teologia com certeza não, tá dizendo que esse cara, um cara forjou essas paradas pra dizer que a ciência tá provando a Bíblia? Como é que é isso assim, velho? E como é que ele foi desmascarado? Não sei se a gente tem relato disso. Bom, na verdade, começaram vários pesquisadores começaram a apontar isso, inclusive, olha que interessante, o site Anson in Genesis, que é criacionista, ele apontou
essa fraude do Ron Yacht. Veja só o nível da coisa. O próprio site criacionista que acredita, assim, que houve uma arca, que houve um dilúvio universal, eles acreditam nisso. Falaram, não, esse caso aqui é uma farsa. E bem como a questão das rodas das carruagens do Mar Vermelho. Isso é uma coisa muito comum. Pessoas, assim, indivíduos, né, pegam ali, distorcem algum dado científico, alguma coisa, para que ele venha se encaixar com uma visão teológica. Isso é uma coisa que, infelizmente, é muito comum. Eu acho que esse é o mesmo cara, né, Rodrigo, que enfim, tem vários que já acharam a arca. A arca já foi achada várias vezes, né? Porque não é nem esse caso que eu lembro, tá? O caso que eu lembro é de chineses que encontraram a arca de Noé no Monte Ararat. É esse caso que eu lembro, galera, que tem vídeo, coisa arada e tal. É isso aí mesmo. O cineasta chamado Yong Win-Sheng, ele foi lá gravar lá dentro dessa arca construída no Mar Negro lá. É verdade, cara, é isso aí mesmo. Mano, mas tem um lugar, tem uma formação geográfica naquilo que seria o Monte Ararat lá, né, que os caras acham que poderia ser a arca fossilizada lá, porque uma foto aérea mostra uma formação geográfica. Tem isso também. Os caras já foram lá, geólogos que foram lá olhar e viram que não tem, é só uma coincidência geológica ali. É uma formação geológica em formato de barco, né? E tem lá no Monte Ararat. E aí, você olha de avião, você vê, parece um barco que tá ali, né? E aí, só que, na verdade, é nada menos que rocha, basicamente, uma formação rochosa, geológica ali. E não tem indício de que é madeira fossilizada, nem nada. Não, nada. Então tá, inclusive até tô aqui no site do E-Farsas, que tá falando um pouco de como é que isso aqui veio pro Brasil e tal, enfim. Legal, então tá, é um bicho doido que simplesmente, um dos exploradores dentro do local que seria a Arca de Noé, tem até foto aqui, meu Deus, gente. Agora, Bibo, eu acho importante a gente deixar claro que é assim, os cristãos evangélicos, muitos dos cristãos evangélicos adotam aquela posição que a gente já conhece, a gente falou aqui já várias vezes, que é o criacionismo da Terra Jovem, né? Essa é a posição, talvez, da maioria dos cristãos evangélicos no Brasil, embora tenha algumas pesquisas que mostram que muitos são criacionistas da Terra Antiga, né? Enfim, mas o fato é que, dentre os criacionistas da Terra Jovem, é um tanto comum se amparar em algumas descobertas ou supostas descobertas científicas que aparentemente confirmariam essa visão particular de interpretação do Gênesis, né? E que a gente sabe, a gente já comentou aqui no BTcast e nos BTcast da BC2, que não é a única posição cristã possível, né? Existem várias posições cristãs, evangélicas, ortodoxas, não liberais, que são possíveis. E a gente sabe que existem cristãos, como o Rodrigo, por exemplo, que aceita a evolução. E eu também, se alguém quiser saber a minha visão, todo mundo sabe que eu não tenho problema nenhum com a evolução. Mas sim, existem os criacionistas da Terra Jovem e eles acabam, às vezes, propagando essas descobertas aí sobre a arca e tal. E tem uma famosa descoberta que tá no e-book do Rodrigo, e vou pedir pro Rodrigo contar para nós, né, Rodrigo, que seria uma descoberta importante, porque assim, segundo a visão do crescimento da Terra Jovem, os seres humanos teriam convivido com os dinossauros, né? E isso, numa narrativa da ciência, vamos chamar mainstream, né, da ciência praticada nas universidades, da ciência dos museus, que a gente vai no Museu de Ciências, é essa ciência mainstream que a gente tá chamando, né? Os dinossauros, os seres humanos estão separados por 65 milhões de anos, né? Então não haveria possibilidade de seres humanos conviverem com dinossauros. Mas o criacionismo da Terra Jovem, ele vai afirmar que não, que os dinossauros e os seres humanos foram criados no mesmo dia, né? Os seres terrestres ali no sexto dia. Então eles procuram há anos alguma evidência, então, de convívio de seres humanos com dinossauros. E aí existem alguns casos famosos, e aí o Rodrigo vai explicar um deles para nós, de que seriam indícios de seres humanos caminhando com dinossauros. E aí existe o famoso caso das pegadas do rio Paluxy, né? Meu amigo Rodrigo, fala pra nós aí. É uma trilha de pegadas situada no Glen Rose, Texas, né? Onde você tem ali rastros de dinossauro. Você vê ali basicamente e perfeitamente ali, inclusive são duas espécies diferentes caminhando ali. E você vê algumas pegadas que parecem ali seres humanos, né? Junto. Aí muita gente fala, não, isso é a prova de que os seres humanos estavam caminhando lado a lado com um dinossauro ali. Porém, primeiramente, algumas pegadas foram esculpidas lá, tá? Fraudadas. Outras, olha que interessante, são formações geológicas que têm o formato de pegada
E outra ainda, que acontece, o dinossauro ele meio que pisou torto, e o metatarso, que é o osso que fica aqui na perna, ele imprimiu ali e meio que fez o formato ali da sola do pé, né? Não tem nem os dedos do pé, na verdade, né? Nesse caso. Né? Então, o dinossauro acabou fazendo sem querer ali a pegada de um ser humano, basicamente. Supostamente ser humano. E esse é um dos muitos casos, né? Tem o caso da estatueta de Acambaro, que é muito interessante, que eu posso até mencionar. Não, menciona aí, mas peraí, isso aí é utilizado por criacionistas, assim, tipo, for real? Mesmo sendo já desbancado e tal? Sim. Uma coisa que a gente tem que entender também, Bibi e Rodrigo, é assim, ó, existe muita coisa na ciência que vai ser difícil de determinar. Por exemplo, os caras foram lá analisar essas pegadas e realmente elas estão complicadas, elas são, não é, a ciência a gente costuma dizer assim que ela não vai ter todas as respostas, às vezes a gente não tem evidência suficiente para afirmar um negócio, né, com 100% de certeza. E claro, outra coisa que precisa ficar claro é que assim, ó, não é uma descoberta de uma pegada, que vai desbancar uma teoria inteira, por exemplo, como a evolução, que é apoiada por uma série de outras evidências. Então, é mais provável, no caso da evolução, como ela é apoiada por uma série de outras evidências, é mais provável que haja uma outra explicação, por exemplo, para essa suposta pegada, do que apenas uma evidência que vai desbancar uma teoria inteira. Uma teoria inteira não se desbanca com uma evidência dessa natureza. Teria que ser uma série de outras evidências muito robustas para desbancar uma teoria, né? Por exemplo, a relatividade de Einstein, ela pode estar errada, mas, ela dá muito certo, com várias observações que a gente tem. Inclusive, ela foi confirmada agora com as ondas gravitacionais que o Einstein previu e agora foi confirmado. Agora, para desbancar essa teoria, não é um achado de um negocinho, entende? É uma série de outras coisas. Então, isso precisa ficar claro, é a natureza da ciência. Então, nesse caso do Paluxy River, os caras foram lá e olharam, bom, vamos ver o que está acontecendo aqui. E a melhor evidência sugere isso que o Rodrigo falou, que não é uma pegada humana e que é o metatarso e tal. Existem outros lugares, por exemplo, em que há pegadas humanas, sim, com pegadas de dinossauro, mas que a gente sabe, por medição radiométrica, que as pegadas humanas foram feitas milhares de anos e milhões de anos depois. As pegadas de dinossauro já estavam lá, e aí ficou um barro lá em cima, e aí os seres humanos passaram e ficou lá a pegada, e hoje elas estão juntas, mas elas são de tempos muito diferentes, né? Tá, isso não pode ser, mas assim, não dá uma margem? Ou não tem nem margem pra... Então, a gente não tem nenhuma boa evidência irrefutável, né, de que seres humanos conviveram com os dinossauros. Não há. Na verdade, o que há é exatamente boas evidências dessas coisas que nós estamos falando, de que não, né, esse exemplo do Paluxy, outras desse exemplo que eu falei, né, de que são camadas geológicas diferentes, né, de períodos diferentes. Então, a gente não tem nenhuma... Tem um caso famoso também, que é um tal de um martelo, tá perto, um martelo fossilizado perto de uma pegada de dinossauro, e que se sabe que também sim, tinha um ser humano lá que deixou algo parecido com um martelo, mas isso foi anteontem na escala geológica, e lá tinha uma pegada de dinossauro de milhões de anos. E a gente consegue medir isso por métodos de datação, né? Exatamente. Aí, com o método de datação, a gente sabe que as datas não batem, né? E tem outros casos também interessantes que complementam também aí, que apimentam a situação, né? Que são casos de pinturas, gravuras, ilustrações feitas por seres humanos, enfim, no passado, e que alguns criacionistas atribuem como sendo representações de dinossauros. Também tem esse caso, né? E aí tem várias explicações. Tem o caso da chamada pareidolia. Bíblia, sabe o que é pareidolia? Não. Pareidolia? Não. Pareidolia. Já parou pra ver assim, as nuvens no céu assim, e aí você vê uma nuvem com formato de coelho, uma nuvem com formato de tartaruga, né? Já aconteceu? Sim, agora eu sei o que é. Claro, direto. Isso aí é brincadeira com a minha filha. Aquela nuvem parece o quê? Pá, é uma massa. Dinossauro sempre. Então, acontece que em muitos casos, às vezes é uma deformação na rocha ali, uma pintura de uma outra coisa, aí o cara olha e fala, cara, isso aqui tem um rabinho aqui, tem uma cabeça aqui, isso aqui é um dinossauro. Isso acontece demais. Tem um caso muito interessante que eu cito no e-book, inclusive, que viram ali, basicamente, um mamute lutando com um T-Rex, né? E, na verdade, é o quê? É uma deformação ali, né? Então, isso acontece muito. E também tem um caso que eu vou citar aqui, que isso é uma fraude, isso realmente é uma fraude, tá? Que é o das estatuetas de Acambaro, né? Que entra nessa parte aí das descobertas aí das pinturas, né? Um cara, ele pegou, chamado Valdemar Jujut, né, ele foi na região do Acambaro, no México, se não me engano. Ele encontrou ali uma estatueta bem diferente,
e chegou pros camponeses da região e falou, olha, cara, eu pago aqui um peso pra você trazer uma estátua parecida com essa pra mim, né? E aí, os camponeses se mobilizaram, o cara conseguiu 32 mil peças pra coleção dele. E algumas, 32 mil. E algumas tinham dinossauros, basicamente o que seriam dinossauros com seres humanos. Né? Estatuetas mostrando isso. Eu falei, caramba, então quer dizer que a pessoa viu um dinossauro ali e retratou a estatueta? Calma aí, muita hora nessa calma. Primeiramente, fizeram análise ali, o pesquisador chamado de peso, em 1953, porque essa descoberta foi em 1944. Então, em 1953, o de peso, ele descobriu que tinha ali algumas fissuras nas estatuetas que mostravam que elas eram recentes. Tá? Tinham sido esculpidas recentemente. E aí, né? E aí, quem esculpiu? Bom, lembra que o Valdemar Sussuti falou que pagaria um peso para cada camponês que trouxesse uma estátua para ele? Pois bem. Olha aí, acho que já pode imaginar o que deve ter acontecido. Então, pois é. Ele usou ele fez uma maneira inteligente ali de conseguir estatuetas, né? E os caras foram mais inteligentes ainda. Fizeram estatuetas ali. Inclusive, a representação de dinossauros estão bem erradas cientificamente, são baseadas na visão que se tinha na época a respeito dos dinossauros. Isso também é bem curioso, né? E fora que não tem nenhum fóssil de dinossauro na região pra falar, o cara viu um osso ali e fez uma escultura baseada nas coisas, não tem nada. E essa fraude também foi utilizada pra galera pra dizer que, seres humanos caminharam com dinossauros. Com certeza. É usado até hoje. Caraca, isso é complicado, né? Porque já é uma parada que está... claramente refutada pela própria ciência e a galera continua utilizando. É complicado. É porque isso se dá muitas vezes, né, gente? Vocês sabem bem melhor do que eu, porque às vezes um livro foi publicado com essa informação, né? A gente até teve um podcast, Thiago, que eu não lembro qual foi, não sei se foi no passado que a gente fala, do livro que popularizou, não sei o que, o Genesis Flood, não foi esse livro que popularizou uma parada meio complicada? Vocês até citam em alguns momentos aí. E isso acaba sedimentando, né? Sim, e tem mais detalhe interessante. Tem mais detalhe também que é sobre a questão da publicação, né? Por que isso acaba convencendo as pessoas? Por que as pessoas defendem isso até hoje, apesar de ter sido reputado já? É a maneira que isso é divulgado. Bem, no livro eu cito um exemplo, eles basicamente pegam uma estatueta ali e fazem uma representação, mostra do lado uma ilustração de um dinossauro que não tá necessariamente cientificamente correta, mas está numa pose e num visual que parece muito com a estátua. Aí a pessoa que não conhece a respeito de paleontologia vai vir falar, caramba, olha, tá retratando exatamente igual aquele dinossauro. Se não tem imagem do dinossauro, também tá errado, né? Então, olha só a maneira, o modus operandi disso. Isso acontece muito. Caraca. O que você ia falar, Thiago? Pode falar, Thiago. Não, eu só ia dizer que, sem dúvida, todos esses exemplos aparecem em livros, né? Em geral, esses aí que querem mostrar seres humanos convivendo com os dinossauros, em geral aparecem nos livros, né, Criacionista Terra Jovem, que defendem essa ideia de que os seres humanos conviveram com os dinossauros. O fato é que a gente não tem nenhuma boa evidência disso, né, na realidade. Caminhando pro final da nossa conversa aqui, galera, tem um que esse é muito bom, porque eu já recebi, na época recebi os e-mails, mas ainda de vez em quando isso circula por aí, que é o tal dos gigantes. Olha aí, a arqueologia provando que a Bíblia estava certa, que a Bíblia está certa, na verdade, porque nós temos aqui, arqueólogos acharam uma ossada de gigantes e tal, e a galera manda foto, né? A galera tem todo um PowerPoint ou uma postagem no Facebook com a foto do cara sentado do lado do osso, com aquele pincelzinho clássico de arqueólogo e tal. E tá aí, a prova de que a Bíblia estava certa. O ser humano achou os gigantes, né? A arqueologia achou os gigantes. E aí, gente? A gente achou mesmo gigante ou foi só um concurso aí de outra coisa? Bom, vamos lá. Primeiramente, é bom destacar que a visão a respeito dos gigantes, né, vem ali de Gênesis 6. E essa visão não é amplamente defendida na teologia. Existe uma outra interpretação para a palavra Nephilim ali. Sim, provavelmente homens poderosos. Uhum. Exato. Mas tem o Golias, né? Peraí que tem o Golias. Tem o Golias também. Tem o Golias. Não, mas você olhar as fotos ali, se fosse verdade mesmo, a gente estaria falando de seres humanos ali com 8 metros, 10 metros de altura, se comparar o crânio ali na foto, né? Mas a foto, bom, ela veio de um concurso de Photoshop. E os caras pegaram ali do site. Essa explicação.
Gente, é um concurso de Photoshop. É basicamente isso. Então, mas é verdade. Mas essa é a explicação mesmo. Os caras pegaram a foto já do concurso de Photoshop e usaram pra tentar provar um ponto teológico. Basicamente isso. E esse é um bom exemplo, Bibo, daquilo que tu falou. Eu já tive conversas com pessoas, e é um exemplo daquilo que o Rodrigo falou. Conversa dizendo, cara, olha aqui, ó, tá aqui a página do concurso do Photoshop. Não, eu acredito, isso é verdade. E diz, cara, não é, tá aqui o autor da foto, não é verdade. Não, é verdade sim, eu acredito que é verdade. É o exemplo que o Rodrigo falou lá no início, do cara que tá comendo um bolo doce e ele tá dizendo que o bolo é salgado. É um negócio bizarro, né? É por isso que até hoje, por mais que a ciência fala, não é isso aqui, tem um caso também, citar rapidamente aí, uma carcaça de tubarão foi interpretada como uma carcaça de réptil pré-histórico. Os caras falam, não, encontramos o DNA aqui do bicho, aqui tecido dele é de tubarão. Até hoje os caras falam que é uma carcaça de animal pré-histórico. Enfim, por mais que você mostre as evidências ali, o conceito teológico, a visão teológica acaba falando um pouco mais alto. Uma coisa que é importante dizer é que, por exemplo, Golias e gigantes, existe uma condição física chamada gigantismo. Existe. Sim. Né? E tem gente de 3 metros, né, de altura. Sim, existem fósseis de Homo heidelbergensis que tinham mais ou menos aí, mediam 2,40 metros. Né? Já há evidências de fósseis assim que mostravam essa altura, é um homem pré-histórico, né? Mas não algo tão gigantesco como o que é mostrado nessas fotos aí. Só para me refazer aqui, eu disse que existem homens de 3 metros, não, o ser humano mais que a gente tem registro é 2 metros e quanto? 2,70 metros, uma coisa assim, né? Acho que o cara mais alto 2,70 metros, é isso. Né? 2,70 metros, é isso mesmo. Então, quer dizer, é um concurso de Photoshop, mas tem várias outras que circulam na internet também. Tudo montagem. E é legal que no site E-Farsas, ele coloca a foto original e a foto que foi montada, né? Cara, é impressionante. A galera... E isso é triste porque os crentes compartilham, né? Compartilham como se fosse uma parada real e a Bíblia tá certa. E olha aqui, essa escavação que aconteceu no México e tal. Ô, gente, tome muito cuidado antes de compartilhar as coisas, sabe? Inclusive, antes de você achar que uma escultura dada pelo México, sabe, de um elemento folclórico da sua cultura pra ONU e você achar que aquilo tem a ver com o Apocalipse, toma cuidado, gente. Vamos investigar um pouquinho mais a cultura, um pouquinho mais a Bíblia, pra não ficar divulgando coisas que não tem nada a ver e fazendo os evangélicos passarem vergonha, pelo amor de Deus. Gente, e aí? Vamos caminhar pro final? Qual vai ser a finaleira do programa aí? Eu acho que tem 2 coisas que a gente tem que falar no final. Tem um caso famoso, Bibo, que às vezes aparece aí na literatura, enfim, que circula nas igrejas, que é aquela história das mariposas que provariam a seleção natural, né? A história da Biston betulária, que são aquelas mariposas que são um exemplo de tudo que é livro de ensino médio, de evolução, usa o exemplo da mariposa para mostrar a seleção natural. Esse é um caso que ele é um caso complexo. Ele é um caso que existe um erro procedimental, um erro metodológico lá do cara que fez as pesquisas, tá? Porque ele fez, enfim, ele fez ele não tomou cuidado na hora de soltar as borboletas dele, ele para bater as fotos que ele usou no estudo, ele colocou as borboletas no tronco das árvores onde elas não naturalmente ocorriam, né? Então teve alguns problemas metodológicos que não foram necessariamente manipulação, fraude de propósito, e aí isso se espalhou por causa desses problemas metodológicos. Essa história se espalhou como uma fraude que mostrava que a seleção natural, o exemplo clássico de seleção natural é mentira. E a história, na verdade, é um pouco mais complexa do que isso e vai estar explicado ali no e-book do Rodrigo. Mas o fato é que, sim, ele continua sendo um bom exemplo de seleção natural, sim, embora a gente saiba que os processos pelos quais as mariposas aquelas se tornaram predominantemente a variação preta ficou mais comum do que a variação branca, né? Porque a história é essa, né? A história é que na Revolução Industrial, por causa da fuligem, a variação preta ficou mais comum porque ela se camuflava nas árvores. Isso é um fato, sim, a gente sabe que isso realmente aconteceu. O que a gente sabe hoje é que isso pode não ter sido exclusivamente por seleção natural, porque hoje a gente sabe que existem outros mecanismos evolutivos, e não apenas a seleção natural, pode ter havido migração, por exemplo, para lá, enfim, é um caso um pouco mais complexo, mas o fato é que ele continua sim sendo um bom exemplo de seleção natural. E inclusive o cara que colocou dúvida na pesquisa original, né, que mostrou que a pesquisa original não tinha sido lá tão bem feita, ele escreveu um livro para esclarecer, dizendo, pessoal,
a pesquisa lá atrás não foi bem feita, mas sim, ele continua sendo um bom exemplo de seleção natural, sim. Aí tem um livro hoje que explica muito bem essa história, né? Então, muita gente vai dizer assim, não, essa história das mariposas é bobagem. Não, não é. Ele teve alguns problemas metodológicos na pesquisa original, mas ele continua sendo um bom exemplo de seleção natural, sim. Certo? Entendi. Ou seja, esse é um caso científico que não houve fraude, mas que muitas vezes é utilizado por criacionistas para negar todo um sistema científico de teoria da evolução. Entendi. Exatamente. Isso. Exatamente. E também tem um caso, não sei se dá para colocar, vou tentar resumir bastante aqui, né? Que é o caso do Paul Cameron. O Paul Cameron foi um cara que ele usou uma pesquisa com sapos para tentar provar o lamarckismo, né? Que é uma teoria diferente da teoria da evolução, né? Onde ele falou assim, se eu colocando sapos aqui, terrestres para se reproduzir, eles vão criar estruturas para fazer de sapos aquáticos, né? Beleza. E aí, isso, na verdade, foi uma fraude. Foi mostrado como sendo uma fraude, porque o cara fez ali com tinta nanquim as marcas, né? Nos sapos. Caraca. Ali. Descobriram isso e quando foi descoberto, o cara se suicidou. Mas, olha que interessante. Recentemente, uma pesquisa está mostrando que o procedimento da pesquisa do cara, do Paul Cameron, na verdade, tem um fundo de verdade na área chamada epigenética, que mostra que é a área que estuda influências evolutivas além da questão genética. Então, assim, talvez ainda tenha alguma coisinha de fundo de verdade na pesquisa do cara, embora ele tenha manipulado ali o resultado final. Né? Ei, tu sabe qual é outro mito que envolve o sapo? É o sapo na panela. Vocês já ouviram essa? Que se você colocar o sapo na água fria e for esquentando aos poucos, o sapo morre queimado, porque o seu corpo vai se adaptando e tal. Pá, mano, esse aí é muito usado pela galera coach. Eu já devo ter usado em pregação também. Mano. Agora, Bibo, a gente não pode terminar sem falar da história clássica, e que também é mito, tá, pessoal? E que se enquadra naquela da NASA lá, de que Darwin rejeitou a sua teoria no leito de morte. Que Darwin aceitou a Jesus no seu leito de morte e tal. Nós já falamos dessa história aqui no episódio sobre a fé de Darwin. Então você Excelente. deve assistir esse episódio. E essa história é mentira, tá, pessoal? É mentira. A gente conhece a origem dessa história, a gente sabe como essa história surgiu, e essa história está esclarecida no episódio e também no livro da ABC2, Galileu, Terra Plana e Outros Mitos sobre Ciência e Religião. Então, se você quer saber, compre o livro e assista, ouça o BTcast. Exato. A fé de Darwin tem tanto em live no YouTube como em podcast, em bibotalk.com, e tem esse livro, cara, Mitos. Como é que é o nome do livro? Terra Plana, Galileu e Outros Mitos sobre Ciência e Religião. Exato, da editora Thomas Nelson Brasil em parceria com a ABC2. Galera, eu não esqueci, nós falamos no início do programa que teríamos aí uma fraude na ciência que aconteceu recentemente. Ela é um pouco mais delicada, mas olha o que aconteceu. Tiago, a gente teve fraude na ciência em 2020? Como assim? Tivemos, e a gente tem, né? E a medicina e a ciência já está, né, mostrando e comprovando uma fraude que aconteceu aí, né? Então, que tem a ver com a Covid-19 e com o coronavírus. E eu estou falando do estudo que colocou nas rodas de conversa, a hidroxicloroquina. Então, se você não sabe, essa história de hidroxicloroquina, ela surgiu através de um procedimento que é muito comum na medicina. Quando surge uma doença nova, assim que ninguém conhece, o que as pessoas começam a tentar em vários laboratórios do mundo? Usar drogas já conhecidas, né? Isso tem nome até na medicina, né? Chama repurpose, que é usar drogas, remédios que já se usa para uma coisa, tentar ver se funciona para outra. E se tentou com vários remédios isso. E aí se tentou com a hidroxicloroquina. O problema é que o cara que tentou fazer isso com a hidroxicloroquina se chama Didier Raoult. E esse médico francês, ele já era um médico extremamente conhecido na medicina da França e na Europa como um notório falsificador de resultados em seus estudos. Ele foi banido de diversos periódicos, não pode mais publicar,
porque ele teve vários periódicos que foram retirados dos sites dos periódicos, porque foi comprovada fraude, inclusive com Photoshop. Para quem conhece um pouco de ciência, ele photoshopava as eletroforeses, as fotos de eletroforese deles, para que os resultados dessem de acordo com o que ele queria. Isso é um procedimento que não é tão incomum, infelizmente, na ciência, mas que os bons periódicos de ciência, aqueles que são bem avaliados, os que têm maior índice de impacto, eles têm métodos para detectar essas coisas. Por isso que é importante, quando a gente olha um periódico de ciência, saber o índice de impacto, né? E não nos contar apenas com aqueles que são os periódicos mais, com índice de impacto mais reduzido. Então, o Didier Raoult, ele já tinha sido banido de vários periódicos, e aí por isso ele criou os seus próprios periódicos com seus grupos. E aí, ele fez o estudo com hidroxicloroquina, e ele hoje está cada vez mais, nós temos boas evidências, inclusive agora, há poucas semanas atrás, médicos e cientistas da equipe dele o denunciaram por fraude, porque ele fraudou resultados da hidroxicloroquina. Ele foi advertido pelo comitê de ética lá na França e tal, e é bem possível que ele vá sofrer sanções, né? Isso é uma história que ainda está se desenrolando, mas o fato é que os estudos do Didier Raoult que comprovariam a eficácia da hidroxicloroquina, hoje a gente sabe, inclusive por testemunhos de médicos cientistas da sua própria equipe, que foram fraudados, né? Enfim, isso está amplamente divulgado aí na mídia internacional, você pode buscar e pesquisar sobre isso. Olha aí, gente, para vocês verem que em 2020 e 2021 ainda podem acontecer fraudes na ciência, por isso, galera, precisamos acreditar sim na ciência. A galera fica dizendo, vocês acreditam na ciência, eu acredito em Deus. Não, gente, nós acreditamos nesse empreendimento humano que é feito com a graça de Deus, e Deus nos deu cérebros e a gente usa, então vamos parar de entender. E a ciência erra? Claro, ela vai sempre diminuindo as nossas dúvidas, né? Então ela tem um resultado, novas pesquisas mostram outro resultado, vamos continuar pesquisando e tal. Então, gente, é isso, tá? Não é uma parada assim, não, porque a ciência uma hora diz uma coisa, uma hora diz outra. Pois é, a vida tem essa volubilidade e a ciência tá sempre investigando, né? Ainda mais em tempo pandêmico aí, que as coisas estão tudo variando e tal. Então, vamos lá, gente, pelo amor de Deus. E se você não se vacinou ainda, corre se vacinar, né? Daqui a pouco eu tô com a terceira dose já. Beleza? É isso. Thiago, quer falar alguma coisa? Não? Gente, não, eu só quero concluir com um pensamento para deixar pra galera, que é o seguinte. Tá? Em resumo, o resumo da ópera disso que nós estamos falando é o seguinte, na minha visão. Nós, cristãos, a gente adora receber uma confirmação da nossa fé. E a gente, muitas vezes, quer colocar o critério de validação da nossa fé na ciência. E eu costumo falar disso quando eu falo por aí, que isso é um grande erro. Por quê? Porque para pensar, a gente precisa que a ciência confirme a Bíblia, por exemplo. Será que quem está no pedestal? Se a ciência é o critério de validação da veracidade da Bíblia, quem está no pedestal é a Bíblia ou é a ciência? Estão me entendendo? Se a ciência é quem atesta que a Bíblia é verdadeira, é a ciência que está em primeiro lugar e não a Bíblia, e não a nossa fé. Então, o que eu gosto de dizer é que a verdade da Bíblia e as nossas verdades de fé, elas são de outra ordem. Não quer dizer que são verdades irracionais de maneira nenhuma, mas a Bíblia é verdadeira e a nossa fé é verdadeira, não porque a ciência prova, não, porque a ciência, ela não tem capacidade de provar as realidades de Deus, porque as realidades de Deus estão muito para além da ciência, elas estão para além da física, elas são metafísicas, né? Então a ciência ela não tem poder para provar a veracidade da nossa fé. O que a gente tem que ter consciência é de que sim, a nossa fé é totalmente compatível com a ciência, ela é compatível. E que existem sim elementos na ciência que apontam para Deus e apontam para as verdades de Deus. Mas a gente tem que parar com esse esforço de ficar procurando coisinhas na ciência que comprovam a Bíblia, porque a Bíblia é um livro complexo, é um livro antigo que precisa ser interpretado, né? E aí nós aqui na ABC2 nós estamos aí para nos ajudar como cristãos a melhor interpretar esse livro sagrado, palavra de Deus, que ele deixou para nós. E não é com fatos científicos que a gente vai provar que a Bíblia é verdadeira. A Bíblia é verdadeira, agora falando eu do meu testemunho pessoal, porque ela mudou a minha vida, porque ela fala do verbo vivo que encarnou e mudou a minha vida. Por isso que ela é verdadeira. Ela é verdadeira por causa da minha
experiência com ela, com um livro vivo. Eu não preciso que a ciência não... Se a ciência tivesse capacidade de provar a Bíblia, a ciência também teria capacidade de desprovar a Bíblia. E ela não tem essa capacidade, porque a Bíblia é um livro divino em linguagem humana. E aí vocês vão ler o livro do Paulo On para aprender como a gente tem que interpretar esse livro maravilhoso, que é a Bíblia Sagrada, a palavra infalível, inspirada por Deus. Certo? Muito bom. Rodrigo, a sua palavra final? Bom, faço minhas palavras que o Thiago disse. E aí também coloco um complemento, né? Onde nós estamos fundamentando nossa fé? Será que nós estamos fundamentando nossa fé na primeira evidência, das evidências que aparecem? Ou estamos fundamentando nossa fé de fato na palavra de Deus? E que possamos também, também tomar muito cuidado quando vier alguma coisa que aparentemente ali comprova a nossa visão teológica, por mais que pareça incrível, sensacional, reflete, vai atrás, vê se é isso mesmo, tem senso crítico. Isso é muito importante para que você não venha cair numa enganação e não se fundamentar em argumentos errados, porque por mais que nós creiamos que a Bíblia sim, é a palavra de Deus e tem a verdade, será que é correto provar a verdade usando mentiras? Eu costumo dizer isso. Será que o fim justifica os meios? Olha aí, gente, foi mais um BTcast ABC2, o último do ano. A gente volta em janeiro, se Deus quiser assim permitir. E olha só, se você gostou desse papo, tem um e-book gratuito para você baixar aqui na postagem deste BTcast ABC2. São mais de 20 páginas, bem pesquisadinha, com ilustrações próprias, com as imagens, muito bacana para você entender um pouco mais aí essas fraudes na ciência e as fraudes na fé. Tem outros casos que nós não mencionamos aqui, então baixe esse e-book, foi feito com muito carinho pelo Rodrigo aí, revisado pelo Thiago Garros. Então, galera, tá aqui, Fraudes na Ciência e na Fé, o e-book gratuito, hein? Gratuito para você poder baixar aqui no site bibotalk.com, na publicação deste BTcast. Thiago, muito obrigado pela tua presença aqui. Mano, e aí, onde é que a galera te acha? O que você tem feito? Então, sempre um prazer, Bibo, sempre um prazer estar aqui no BTcast, nos BTcast ABC2. Você pode me achar no www.teolab.org.br, que é o Ministério de Fé e Ciência que eu coordeno aqui no sul do Brasil, o qual o Bibo já participou dos nossos retiros. Nós fazemos retiros de fé e ciência, cursos de fim de semana em fé e ciência, visitas em escolas, palestras, enfim. Você pode estar entrando em contato com a gente no teolab.org.br, Teolab com TH, né? Legal. Inclusive, fique ligado, retiro do Teolab 2022 será no início do ano, provavelmente em março. Então já fique ligado que haverá retiro do Teolab sobre ciência e fé. Caraca, eu vou ser convidado de novo ou não? Cara, não sei, estamos estudando ainda. Rodrigão, obrigado pela tua presença aqui, meu irmão. Fala um pouquinho aí do teu ministério também com dinossauros, olha aí. Entre outras coisas. É isso aí, o Grupo Paleontos é uma associação científica e cultural que a gente trabalha com exposições focadas um propósito de trazer conhecimento, que faça acesso à população na área de história natural, paleontologia, evolução, biologia e também agora com a exposição Gênesis, Ciência e Fé, tratamos esse tema, né, criação, evolução e tudo mais. Também fazemos exposições em escolas, também em eventos, pode ter contato com a gente através da nossa página @paleontos. E um adendo também, se você quiser estar ajudando a gente aí com os nossos projetos, a gente está para fazer bastante coisas aí em 2022, você pode estar contribuindo no próprio e-book, que você vai ver ali que tem ali o Pix, tá? Tem o QR Code, você pode estar contribuindo aí com qualquer valor para ajudar aqui o Grupo Paleontos a continuar fazendo ciência, fazendo divulgação científica e tratando agora aí desse tema ciência e fé, beleza? Deixa eu fazer a propaganda do Rodrigo, Bibo. Gente, o Rodrigo, ele tem uma exposição de fósseis que ele leva para a sua igreja para falar sobre ciência e fé. É disso que o Rodrigo está falando. Você pode levar o Rodrigo e o Paleontos para a sua igreja com uma exposição incrível de fósseis reais e réplicas também. Uhum. É muito legal. Então, entre em contato com o Rodrigo e leve o Rodrigo e o Paleontos para a sua igreja. Ele está em São Paulo, né, Rodrigo? Mas ele pode viajar ao Brasil. Ele já veio do Rio Grande do Sul, mas ele pode viajar ao Brasil com a exposição de ciência e fé, com fósseis de dinossauros, crânio, é muito legal, vale a pena. É bem bacana mesmo, bem legal. Gente, é isso, os links de tudo que foi falado aqui está na descrição deste BTcast. Voltamos ano que vem, se ele quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.